Olá, muito obrigado pela sua audiência. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Programa que sempre apresenta uma variedade de assuntos. Já falamos aqui de esportes, já falamos de música, já falamos de religião, já falamos de cultura. E hoje, mais uma vez, a cultura é pauta do nosso programa. Uma matéria que, sinceramente, eu ainda tenho seríssimos problemas com a matemática. Eu não sei como é que é lá no país de origem do nosso convidado, mas aqui no Brasil há um tabu muito forte com relação à matemática. Quem nunca teve problemas com matemática ou quem nunca sonhou com aquela prova, seja no ginásio, seja no ensino superior, a prova que envolve cálculo, que envolve matemática. Mas existe um professor europeu que está revolucionando o ensino de matemática. O nome dele é Rogério Martins. Ele atualmente atua na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, autor e apresentador do premiado programa de televisão Isto é Matemática, e que está aqui visitando o Sala de Entrevistas. Primeiramente, professor Rogério Martins, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu. É tudo um bom? grande prazer de tudo. Terceira vez no Brasil, o senhor estava me falando, né? Terceira, sim, é a terceira vez e a primeira vez fora do Rio de Janeiro. Recentemente, 22 de abril, antes da matemática, um pouquinho de história, nós lembramos aqui em nosso país, 22 de abril, um pouquinho de tempo atrás, que há 517 anos, seu conterrâneo, Pedro Álvares Cabral, chegava ao Brasil e iniciava, assim, a descoberta de uma grande e potente nação. E a nossa pátria-mãe, Portugal, é sempre muito querida por todos nós brasileiros, sabia? Sim. E, na verdade, o Brasil também é muito querido por nós portugueses. Aliás, eu, durante muitos anos, o meu sonho, o país que eu sonhava visitar era o Brasil. E sempre fui adiando a minha visita porque sempre achei que um dia viria em trabalho. E, de facto, assim foi. Agora, nos últimos 6 anos, acabei por vir 3 vezes em trabalho e espero voltar a vir no futuro. De facto, para nós o Brasil é um povo irmão, claramente. Obviamente. Herdamos muito da cultura portuguesa, inclusive a língua portuguesa, apesar do sotaque, mas enfim, é uma herança e Portugal, de fato, faz parte da nossa história, não poderia ser diferente. Mas eu não vim aqui para falar de história, eu vim aqui para falar de matemática. E a matéria que o senhor é especialista, ela tem uma dívida histórica comigo, porque eu perdi muitas noites de sono por causa da matemática, professor. Sim, há muita gente que perde, de facto. A matemática é o que, para muita gente, é um bicho-papão, não é? Que é aquela coisa que nos assusta, que nos intimida, que cria ansiedade, que nos cria aquele sentimento, às vezes, de estarmos no exame e não sabermos o que fazer, não é? E uma sensação de bloqueio, porque é uma pressão enorme, não é? E essa ansiedade é um dos problemas da matemática, não é? Por que a matemática desperta tanto medo nas pessoas, professor? Bom, essa é uma pergunta muito que me fazem recorrentemente e que eu diria que há várias razões. Eu não conseguiria enumerar todas aqui nesta entrevista. Há muitas razões. Uma das razões que é talvez aquela que eu muitas vezes cito e refiro, porque digamos, uma das vertentes que eu tento trabalhar, é esta ideia de tentar passar a matemática para a nossa vida real, ou seja, tentar relacionar, tentar mostrar uma imagem da matemática como algo que tem a ver com a nossa vida no dia-a-dia. Nós normalmente tendemos a associar a matemática a uma matéria escolar, exclusivamente escolar. E quando nós estamos na escola, nós temos de pensar o que é que motiva uma pessoa a estudar. Porque estudar é difícil, não interessa se é matemática, se é estudar piano, se é estudar outra matéria qualquer, estudar é difícil. E a questão é, o que nós nos temos de perguntar é porque é que as pessoas não estão motivadas para estudar matemática. E uma das razões é, de facto, porque a matemática normalmente não vai muito para além da escola, ou seja, as pessoas não veem aquilo como sendo uma matéria que depois, no dia seguinte, vão discutir com alguém à mesa de café ou à mesa de família. E isso era o que eu queria criar, ou seja, eu queria chamar a atenção para a matemática
do ponto de vista como herança cultural. Aliás, eu estava a ouvir a sua introdução e achei muito curioso dizer que vamos falar de cultura, porque esse tocou no ponto para mim fundamental, é que para mim matemática é cultura, matemática é uma matéria, como literatura, como a música, é uma herança cultural, aliás, é uma das heranças mais antigas que nós temos, porque não sei, a literatura também temos livros muito antigos, mas não sei, a música foi uma coisa que foi mudando muito ao longo dos séculos. E a matemática é uma coisa que nos foi deixada desde os gregos e que nós hoje continuamos, atenção, a trabalhar e continua em evolução. Mas é uma herança cultural e então, voltando ainda à questão da problemática da matemática, é importante que as pessoas vejam a matemática como uma matéria que é curiosa em si, que eventualmente tem curiosidades que podem ser suficientemente interessantes para nós falarmos dela, não sei, à mesa, não sei, há uma série... E acho que falta um pouquito esta imagem da matemática como algo que tem conteúdo para além da escola. Bom, talvez as pessoas, sei lá, quando cair a ficha, aqui no Brasil tem essa gíria, cair a ficha, despertar, que a matemática faz parte do nosso cotidiano. Uma das maiores mentiras que eu vi no primeiro dia de aula do meu curso acadêmico, que foi jornalismo, foi um colega de classe que disse: eu escolhi jornalismo porque o jornalismo não tem matemática. Lê do engano. Sim. Você vai fazer uma reportagem que envolve economia, você precisa da matemática. A matemática está ligada a tudo. Num processo de troca do seu carro, na compra do seu apartamento, no supermercado, no dia a dia. Quando que as pessoas vão entender que a matemática não é apenas uma questão de conquistar uma nota para ser aprovado numa escola e que ela faz parte do cotidiano, professor? É isso mesmo, ou seja, a matemática não é só conquistar uma nota, a matemática intervém nos processos, aliás, no que referiu, na atividade de jornalismo. A atividade de jornalismo, na verdade, não é mais do que a atividade essa que fala de trabalhar os números, ser crítico, é também algo que faz falta ao cidadão comum. O jornalista só leva ao extremo porque ele trabalha e tem, digamos, a responsabilidade de apresentar os números de forma correta. Mas quem lê esse mesmo conteúdo também tem, de certa forma, a responsabilidade, ou pelo menos tem a necessidade de entender esses números. Portanto, a matemática, de facto, está em todo o lado. Quando nós lemos uma matéria no jornal, há números envolvidos. Normalmente vamos supor que estamos a falar de economia ou mesmo de uma matéria, não sei, há percentagens, há estatísticas e essas estatísticas, esses números precisam de ser entendidos tanto pela pessoa que está a ler e principalmente pela pessoa que está a apresentar essa matéria. Portanto, de facto, a matemática é essencial, por exemplo, em jornalismo, que é uma área que as pessoas tendem a pensar que não está assim tão associada à matemática. O que tem de mito e o que tem de verdade em matemática, professor? Em termos do bicho-papão, tem de verdade que a matemática é difícil. Não há podemos torná-la um pouquinho mais agradável, mas ela é difícil, mas há muitas outras coisas que são difíceis, portanto não é mito, a matemática é difícil. O que tinha perguntado ao mito e de verdade. E de verdade. Portanto, de verdade a matemática é difícil, de mito talvez, há vários mitos, mas um deles é que há pessoas que nasceram para a matemática e há pessoas que não nasceram para a matemática. Na verdade, a matemática é muito mais uma questão de trabalho e de empenho, aliás, como é quase tudo na vida, do que propriamente algo que tenha nascido connosco. Eu acho que até mais que outras atividades. Por exemplo, a música, para mim, é talvez uma das coisas que talvez eu comece a achar, porque o meu ouvido é mesmo muito mau, e eu acho que há pessoas que de facto nascem com uma maior sensibilidade auditiva e o que lhes permite ter uma sensibilidade maior para a música. E portanto, se me perguntarem se a música é algo que nasce connosco, eu diria sim, talvez. A matemática não acredito, sinceramente, que seja algo que tenha nascido. A matemática, o sucesso na matemática depende essencialmente da motivação correta e da quantidade de trabalho, que, na verdade, as duas estão relacionadas, não é? Se tivermos a motivação correta, aí o tempo não custa a passar quando estamos a estudar matemática. Creio eu que talvez, o senhor me corrija se eu estiver errado, que talvez a própria tecnologia e a própria rotina atual, ela acaba se tornando uma inimiga da matemática, porque a matemática exige concentração.
E hoje você está exercendo uma atividade, você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, e-mail e todas essas tecnologias que acabam roubando a concentração, principalmente dos mais jovens. Não acaba, de uma certa forma, atrapalhando nesse desenvolvimento, professor? Sim, estou completamente de acordo. A matemática, como todas as áreas, mas a matemática talvez exige uma certa quantidade de tempo portanto, de seguida, a pessoa deve estar concentrada para conseguir, para conseguir resolver um problema complexo. É normal a pessoa demorar, meia hora a tentar resolver um problema de matemática. E nessa meia hora, se estamos a receber mensagens WhatsApp ou outro qualquer perturbação exterior, isso, claro, perturba essa concentração. Aliás, é uma coisa que eu próprio noto quando eu fiz durante muitos anos pesquisa em matemática e depois comecei a trabalhar em televisão, com este programa O Isto é Matemática. Já agora, se quiserem, podem colocar Isto é Matemática no YouTube e poderão ver todos os episódios. Já assisti, já a gente fala sobre isso. E eu quando comecei a trabalhar em televisão, percebi, portanto, a minha vida alterou-se bastante. De repente, tinha solicitações de jornalistas a telefonarem, e todo o meu trabalho de pesquisa sofreu muito com isso. De repente, eu percebia que não conseguia mais estar concentrado durante um grande período de tempo. Ou seja, eu próprio, enquanto pesquisador em matemática, senti isso em mim. O jovem, eu quero mais para o jovem agora, português, ele é diferente do jovem brasileiro? Tem esse medo também da matemática lá em Portugal? Tem. Ou seja, não há qualquer diferença em termos de ansiedade matemática entre o típico jovem português ou o típico jovem brasileiro. É exatamente a mesma coisa. Nós vivemos numa época em que as coisas estão muito globalizadas, não é? E as pessoas que definem, os programas de ensino, que determinam as estratégias de ensino e tudo isso, elas estão em contacto internacional e, portanto, o que acontece atualmente hoje no Brasil em termos de ensino não é assim tão diferente do que acontece em Portugal. Vivemos num mundo cada vez mais globalizado, em que às vezes até nos sentimos pobres quando viajamos e percebemos que o mundo exterior não é assim tão diferente do nosso, não é? Seguramente que há 50 anos, quando nós viajávamos, era tudo mais interessante, porque comíamos comidas novas, as pessoas de facto vestiam-se de forma diferente em cada região do mundo. Atualmente há uma homogeneização muito grande. Perfeito. Estou recebendo aqui a visita do professor Rogério Martins, professor português, e agora no segundo bloco a gente vai falar justamente para a área de atuação dele, né? Existem táticas. Por que o programa dele lá em Portugal é um sucesso de audiência? E por que ele consegue, o método dele faz com que as pessoas passem a, digamos assim, eu não quero que ele se ofenda, mas a gostar de matemática? Claro, porque as pessoas têm uma certa aversão à matemática. Tudo isso ele vai responder daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, no Sala de Entrevistas de hoje, mais uma vez recebendo a presença e a visita do professor Rogério Martins. Estamos de volta com Sala de Entrevistas, hoje recebendo a visita do professor matemático Rogério Martins, ele que é de Portugal. Professor, por que o seu programa lá em Portugal, Isto é Matemática, é um sucesso de audiência? Pois, eu já tentei várias vezes responder a essa pergunta e não tenho uma resposta definitiva. Eu acho que é claramente o formato, não é? Nós o que tentamos... Nós temos talvez várias características que tornam a matemática mais apelativa e a forma como nós estamos a... Uma delas é usarmos o humor. Humor, sim. Quem vir o nosso programa vai pelo meio encontrar situações cómicas, divertidas. E o humor é uma forma extremamente potente de comunicar e de atrair e criar uma empatia com o nosso público, não é? E isso é de facto talvez uma das características incontornáveis do nosso
do nosso formato. O outro talvez seja o facto de ligarmos constantemente a matemática ao real, ou seja, as pessoas estão à espera de ver uma matemática mais teórica, porque é isso que quando eu comecei a fazer este programa na televisão, eu dizia às pessoas, eu vou fazer um programa sobre mas matemática. Que televisão é, professor? Já agora, sim, é SIC Notícias, é um canal de notícias, eu acho que é o canal mais visto de notícias em Portugal. Okay. E quando eu dizia às pessoas que ia fazer um programa de televisão, antes dele ir para o ar, as pessoas pensavam que iria ser uma espécie de telescola, qualquer coisa, não sei, que iria haver um quadro e que alguém ia explicar matemática, porque é essa a imagem que as pessoas têm. E de repente quebrámos completamente com esse formato, ou seja, fomos para a rua, estamos a gravar em fábricas, na rua, interagimos com as pessoas, e isso criou de repente uma nova forma, uma forma mais leve. Eu quando desenhei, ou quando nós pensámos o programa, a nossa ideia era apresentar a matemática tal e qual como outra matéria qualquer, tal e qual como se poderia apresentar um programa de cozinha, um programa de viagens, um programa, não sei. E principalmente ir para a rua e criar ligações ao mundo real. E eu acho que talvez sejam essas as duas características que tornam o programa atrativo. E vem dando resultado, professor? Sim, a verdade é que nós acho que superámos as expectativas em termos de programa de matemática. Bem, as expectativas eram baixas, porque quando nós pensamos num programa de matemática em televisão, normalmente pensamos num programa de baixas audiências, e a verdade é que foi um sucesso e recebemos constantemente feedback positivo. Não só do nosso público, como também de prémios que vamos recebendo, e isso é um motivo de orgulho, claro. O mérito não é todo meu, obviamente, ou seja, eu tenho uma equipa que trabalha. Às vezes as pessoas dizem, quem me dera que o meu professor de matemática fosse assim. Eu digo, bom, eu também gostaria de ser assim quando sou professor, mas a verdade é que não sinto que seja justo compararem o meu trabalho na televisão ao trabalho de um professor de matemática, porque eu tenho uma equipa a trabalhar comigo, ou seja, eu escolho um tema, uma matéria para falar, e depois tenho uma equipa que tenta criar o melhor ponto de vista para essa matéria. Tenho toda uma equipa, de certa forma, a dar espírito a essa matéria. Mas pronto, essa é a televisão, e o que nós queríamos, de facto, era fazer um produto que fosse um produto televisivo que não se distinguisse essencialmente dos outros. Ou seja, eu acho que quando nós falamos de matemática, não devemos ser condescendentes. Não devemos dizer, ok, eu agora tenho aqui uma matéria difícil e, portanto, eu tenho de criar um formato tenho de ser muito paizinho, não sei, aqui fala-se paizinho, ser muito cuidadoso. Sim. Porque a verdade é que a maior parte, economia é uma coisa altamente complexa, e todos os dias ouvimos falar sobre economia na televisão. Por isso que quando sugeriram a pauta, o professor Rogério tem um programa na televisão lá em Portugal, você pode procurar no YouTube. Primeira coisa que eu imaginei, o meu pré-conceito, era ser um cara com jaleco na frente de um quadro negro ali, né, e explicando matemática, enfim, mas é totalmente diferente. Quando é que o senhor teve esse insight? Primeiro, essa metodologia deu certo em sala de aula para depois ir para o programa, ou foi ao contrário? O senhor fez no programa e agora implanta isso em sala de aula? Eu não, ou seja, bem, talvez seja as duas coisas, embora que a verdade é que eu não implemento totalmente isto em sala de aula. Ou seja, eu nas minhas aulas e volto, bem, por vezes volto a dar aulas, e quando isso acontece, as minhas aulas são parecidas com uma aula clássica, não, embora normalmente, ou seja, há um certo fundo de verdade no que diz. Isso não pode ser levado para a sala de aula, professor? Pode, ou seja, as minhas aulas, eu próprio, antes de ter o programa de televisão, já tentava ligar a matemática ao real, já tentava criar pontos, já tentava, não sei, mostrar a matemática de uma forma mais dinâmica e menos cristalizada, talvez, e isso gera, talvez, digamos, já estava na minha genética como professor. Depois criei, digamos, esta versão para a televisão, que é uma versão, que é um formato que não é propriamente um formato escolar, é um formato que é dirigido, é uma forma de falar dirigida a qualquer pessoa, seja estudante, ou seja, independentemente da profissão que tenha e do nível de escolaridade. E depois, sim, é verdade que depois destes 3 anos em televisão, eu evolui muito enquanto forma de apresentar e, portanto, é natural que agora também
parte parte do que aprendi, eu agora volto a levar para a sala de aula e modifico um pouco, embora, volto a dizer, na sala de aula a realidade é mais dura, porque aí nós temos uma matéria concreta para apresentar. Eu, quando estou na televisão, tenho esta vantagem de poder escolher exatamente aquilo de que quero falar, portanto, uma das características, e talvez esse seja um dos fatores de sucesso, é a escolha dos temas. Normalmente tento escolher temas que sejam apelativos ao cidadão comum e nas aulas não posso fazer isso. Recentemente eu recebi a visita, sentou aí na mesma cadeira que o senhor está sentado, de um garoto brasileiro, ele é do estado de Minas Gerais, ele já foi campeão mundial de cubo mágico. Não sei se lá em Portugal vocês conhecem, é um objeto, um cubo mágico, né? E ele disse que aquela situação envolvendo a modalidade dele está completamente ligada à matemática. O senhor é favorável a esse tipo de metodologia, ou seja, usar, às vezes, não só do lúdico, mas como também da descontração, como o senhor faz na televisão, para levar a matemática adiante? Sim, claramente que o cubo mágico sim, é perfeitamente conhecido em Portugal. Aliás, nós fizemos um episódio do Isto é Matemática sobre o cubo mágico. E, portanto, podem ver algumas curiosidades. O cubo mágico é claramente um objeto matemático, ou seja... É uma conta matemática, professor? Ou seja, há aqui uma estrutura matemática que tem a ver com simetrias, tem a ver com padrões, tem a ver o tipo de raciocínio que está por trás do cubo mágico, no fundo, é um processo, é um algoritmo. Um algoritmo é um processo matemático, no fundo. E quando alguém está a resolver o cubo mágico, está a trabalhar no cubo mágico, na verdade, está a trabalhar com um processo que é em tudo semelhante a qualquer outro processo matemático. E está a desenvolver capacidades que vão, eventualmente, até para além disso, por exemplo, de memorização, de visualização espacial, bem, que também tem uma grande relação com a matemática. Portanto, quando nós utilizamos o cubo mágico, e aqui, de facto, em Criciúma eu vi vários exemplos concretos disso, nós estamos a estimular várias competências, como nós dizemos, mas várias capacidades que são comuns à matemática e ao cubo mágico. Portanto, o cubo mágico é claramente tem um potencial enorme como estímulo, para além de criar o cubo mágico, depois cria também tem um lado de competição, não é? Que, no fundo, que nós gostamos. Porque é que nós gostamos de futebol? Porque tem de facto um lado de competição, mas curiosamente o futebol também tem um lado teórico, ou seja, também há muita matemática no futebol. No futebol? Sim, claro que sim. Cristiano Ronaldo e por aí, sim. 3 dos episódios, nós neste momento temos 143 episódios, 3 dos episódios foram sobre futebol, diretamente sobre futebol. Porque, de facto, nós não percebemos, mas por detrás da competição existe estratégia, existem cálculos, existe geometria de jogo, existe, não sei, a forma como o campo é desenhado. Há aqui muita matemática por trás e nós muitas vezes vemos o futebol e a matemática como coisas completamente de costas viradas, que não tem nada a ver, mas na verdade tem. Tudo tem a ver com matemática, então, professor? Praticamente tudo. É difícil encontrar algo que eu não possa dizer, ok, existe algum matemático já a trabalhar nisso. Existem coisas, ou seja, há coisas, mas normalmente as poucas coisas que existem onde a matemática de facto não tem uma presença, são coisas que nós ainda não entendemos muito bem para termos uma formalização já razoável para que a matemática possa ter um papel. Mas, mais tarde ou mais cedo, a matemática vai entrar, estou convencido. Tá bom. O senhor está falando para um país que é um país, de fato, muito rico, um país muito maravilhoso, o Brasil. Aqui nós temos um ditado que tudo que se planta dá. Mas é um país que vive uma injustiça social muito grande. Os brasileiros estão completamente envergonhados com um escândalo de corrupção. Foi deflagrado recentemente, a Polícia Federal tenta punir os culpados, mas não é fácil. Eu cito isso porque o senhor tem a oportunidade agora de se dirigir para milhares e milhares de jovens que estão começando a sua vida, estão assistindo esse programa. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para o jovem brasileiro da importância do estudo, principalmente da matemática, pois creio que só através de muita dedicação e muito estudo, talvez a gente consiga futuramente deixar para os nossos netos um país
muito parecido com os países que o senhor está acostumado a visitar lá na Europa, professor. Sim, de facto, aqui no Brasil há uma grande assimetria, ou seja, em termos de formação. Eu diria que a mensagem, talvez, que eu possa deixar, que eu tenho para deixar, é primeiro acreditarem que a capacidade de fazer algo normalmente, em particular em matemática, bem, talvez da música, mas não acredito de todo que seja o caso da matemática ou de qualquer matéria que se estude, não é uma questão de capacidade, ou seja, é uma questão de trabalho. É uma questão de dedicar o número suficiente de horas de trabalho a essa atividade e nós temos sucesso. Ou seja, não existe ninguém que esteja à partida excluído de uma certa atividade e, portanto, as pessoas devem confiar neles próprios. Em relação à matemática, um dos conselhos que eu costumo dar é que as pessoas não sejam tão ambiciosas. Muitas vezes as pessoas, quando estudam matemática, têm aquela ideia de que, como outras matérias, eu consigo estudar, não sei, 20 páginas por dia de uma certa matéria. Com matemática não é assim. Não é assim, comigo também não é assim. Eu sou matemático profissional e muitas vezes demoro dias a entender uma página de um livro de matemática. É normal, quando se faz um problema, quando se resolve um problema de matemática, um exercício, é normal demorar 10, 15, 20, meia hora a resolver esse problema. Ou seja, eu acho que um dos problemas com matemática, e é isso que às vezes cria uma certa frustração em quem estuda matemática, é colocarem a fasquia demasiado alta. Ou seja, a pessoa deve ser modesta. Ok, se eu conseguir estudar esta página durante este dia, ou menos, se eu conseguir fazer 2, 3 exercícios hoje, é bom, amanhã conseguirei fazer mais 3 e por aí adiante. Ou seja, é ser modesto e a pouco vamos conseguir. Professor Rogério Martins, um prazer ter conhecido o senhor e uma grande satisfação tê-lo aqui na nossa sala de entrevistas. O senhor é muito bem-vindo e que o senhor continue palestrando aí não só pelo Brasil, como também em outros países, porque eu tenho certeza de que a matemática pode e vai ajudar muito ainda a sociedade a sair desse caos que a gente se encontra, porque eu acho que tudo gira em torno da educação e cultura. E como eu falei no início, eu acho e entendo sim que matemática também faz parte da cultura. Obrigado, professor, por ter vindo aqui. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Muito bem. Professor Rogério, matemático, aqui no nosso sala de entrevistas, professor português, que recentemente, inclusive, participou do Festival Matemático no Rio de Janeiro. Eu agradeço demais a sua audiência, prometendo voltar na próxima semana com um novo assunto, com um novo convidado. Então, até lá.